Dia cheio. Vamos começar. Eu fiquei muito impressionada aqui com a coluna da Mônica Bergamo de hoje. Ela traz aspas do deputado federal Sóstenes Cavalcante. O ator do. O ator, né? O autor, mas ator também. O autor desse projeto de lei que sacudiu o Brasil, que fez com que as mulheres fossem às ruas protestar contra isso, inclusive vitória da sociedade em conseguir, pelo menos por um período aí, segurar esse projeto de lei e não deixar ele ir adiante. Bom, mas ele não desistiu da ideia, mas ele quer fazer algumas modificações. Segundo ele, ele quer modificar essa proposta a partir, inclusive, de sugestões da Michele Bolsonaro, que é a presidente do PL Mulher. Ela recentemente publicou um vídeo nas redes sociais dela e falou a respeito desse projeto de lei e como que ela acha que ele deveria ser na prática. Vamos assistir. Não se punirá a mãe, seja ela criança ou adulta, que tenha sido vítima de estupro. Queremos prender o estuprador e, para ajudar na prisão do criminoso, o estupro deverá ser comprovado por meio de boletim de ocorrência ou outros procedimentos policiais que os parlamentares julgarem compatíveis. Lembrando que até 2005 era necessária a apresentação do boletim de ocorrência para a realização do procedimento, mas o governo abortista do PT revogou essa medida. O registro de BO dará início à investigação que aumentará as chances de prisão dos estupradores para que eles paguem por seus graves crimes. No texto, né, que ele pretende colocar, ela até fala aí os médicos que participarem desse procedimento, que é chamado por ela por aborteiros, né, seguirão sendo punidos, como se fossem homicidas. Essa é a nova proposta. Ele já tinha falado num vídeo anterior, né, que o foco seria realmente os profissionais da área da saúde. E até questionado na coluna da Mônica Bergamo a respeito disso, ele diz que a mulher não vai ser obrigada a levar a gestação adiante se não quiser. O que diz ele? Depois das 22 semanas, ela não poderá mais abortar, mas sim dar à luz e o bebê ser encaminhado para a UTI neonatal. O médico seria obrigado a realizar um parto. Então, o médico aí seria obrigado a fazer esse parto, senão, né, seria aí criminalizado ou denunciado. E aí, o médico faria esse parto e a criança nasceria com vida. E se não quiser, diz ele, o parlamentar, se não quiser, a mãe entrega para adoção esse bebê. Ele diz, abre aspas, ela vai dar à luz e a criança vai para a UTI. Não precisa matar o bebê, fecha aspas. Vamos lá, hein, Sakamoto, como é que você vê aí essa inspiração de Sóstenes, essa mudança, né, no projeto de lei, foco nos profissionais, e aí eles querem que o bebê nasça e esse bebê vai para a UTI. Fabiola, primeiro, eu acho que para resumir a história, essa nova proposta para o PL do estuprador vai aumentar a morte de meninas pobres. A gente vai até explicar, mas do jeito que eles estão colocando, o que vai acontecer com relação a hoje, vai aumentar o número de meninas pobres. Esse PL do estuprador, revisado pelo Sóstenes Cavalcante, vai continuar sendo uma forma de matar mulheres pobres. E aí vamos explicar. Primeiro, acho que é importante dizer que a justificativa dada por Michele Bolsonaro tripudia o direito das mulheres e a própria proposta do Sóstenes Cavalcante trata as mulheres brasileiras como idiotas. Devido à pressão social nas ruas, nas redes, na mídia, a respeito do PL do estuprador ou PL da gravidez infantil, né, que proíbe o aborto legal, aquilo que já é garantido por lei após a 22ª semana de gestação, né, o que acontece é que muitas vezes, inclusive, a criança é estuprada dentro de casa. Ela não conhece seu corpo, porque teve mudanças hormonais há pouco tempo. Ela, às vezes, é pressionada pela família a esconder aquilo. Haja vista que os dados, mais de 60% dos abusos sexuais, dos estupros de criança ocorrem em casa por pessoas conhecidas, né? Então, aquilo só aparece muito tempo depois, quando a vizinhança vê aquela barriga. Então, o que acontece? É importante que se mantenha a lei como é hoje. O Sócrates, uma parte da bancada do fundamentalismo religioso, está tentando
bloquear isso, impedindo, falando que o bebê, a partir da 22ª semana, nasce. Primeiro, que essa opção é da mulher, é ela que tem o direito de decidir o que vai acontecer com aquela gestação, com aquela situação que está com ela. Mas mais do que isso, mesmo se a gente assumisse o argumento dele como verdadeiro, nada garante que na 22ª semana o bebê, o feto, seja viável de fato. Isso é uma bobagem. O que a gente tem visto, pelo contrário, são meninas que foram até obrigadas pela justiça, por juízes que totalmente tipo fora da realidade, a manter por mais tempo, né? A pessoa veio com 22 semanas, manter por mais tempo exatamente para garantir que aquele feto de fato seja viável, o que é uma violência absurda. Ela está sendo estuprada novamente, neste caso, pelo poder público. Agora, o que acontece? Por que vai morrer mais criança? Por que vai morrer mais mulheres com essa proposta adocicada, né? Não vamos prender mulheres, vamos só punir os agentes de saúde envolvidos. O que vai acontecer? Voltamos a estaca zero. O Conselho Federal de Medicina é que tinha publicado aquela portaria deles, aquela resolução, proibindo o aborto legal após a 22ª semana. E a decisão do Supremo surge por conta disso. Então, qual que é o problema? Se uma menina estuprada, se uma mulher estuprada não puder fazer o aborto no sistema de saúde, ou seja, o médico vai falar: eu adoraria fazer o aborto em você, mas eu não posso porque a lei vai dizer que eu vou ser preso, o que ela vai fazer? A maioria absoluta das mulheres vai fazer o que elas já fazem hoje, senhores e senhoras, que é o quê? Aborto por conta própria. Agulhas de tricô. Vai colocar cinza na vagina, vai colocar produtos químicos que não têm relação nenhuma com relação aos abortivos. Ou seja, impedir, bloquear o acesso ao sistema público de saúde, né, para a realização de interrupção legal de aborto, fará com que mulheres e meninas morram. Morram. E mulher e menina pobre, porque mulher e menina rica vai em clínica, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer lugar, vai em clínica e resolve. Vai em clínica e resolve, paga um valor alto e resolve. Hoje o aborto é legalizado para quem tem dinheiro no bolso. Agora, quem é pobre que vai precisar entrar no sistema de saúde, o que a Michelle Bolsonaro e os sócios estão falando? Basicamente é o seguinte, ó: vocês, mulheres pobres, que precisam fazer um aborto que hoje a lei garante, esquece! A partir de 22ª semana, vocês não vão ter acesso. Vocês podem não ser presas, mas o médico e o enfermeiro será preso. Então não vai ter médico e enfermeiro para realizar esse aborto. Vocês estão percebendo o nível de sacanagem que está presente nessa proposta adocicada? É basicamente encaminhar mulheres e crianças estupradas, pobres, né, para o cadafalso. Não, eu gostei da indignação de Leonardo Sakamoto. Quem vai chegando por aqui também no nosso All News é ela, Raquel Landim, que está sempre conosco aqui também, às terças e quintas-feiras. Ela já está em São Paulo, Raquel Landim. Bom dia, Raquel. Não, ainda não, Fabíola. Tem que mudar esse GC aí, ainda estou em Brasília. Volto só amanhã. Tá em Brasília. Não, e no meio dessa discussão, né? Você chega nesse bom momento para que a gente possa falar sobre o que eles querem fazer com os corpos das mulheres, né? É muito impressionante, né? Os homens aí discutindo. Nesse caso, ele inspirado em Michelle Bolsonaro. E foi curioso que ele fez questão de falar isso, né? O Raquel, ele fez questão de colocar uma importância. A Michelle, que ficou um bom tempo sem falar sobre isso, resolveu começar a falar e agora eles querem trazer um novo projeto, uma adaptação ao projeto antigo. E o foco disso é o profissional da saúde e fazer com que essa mulher vá adiante, né, e faça o parto e entregue esse bebê não sei para onde. Qual é o destino desse bebê que eles pretendem dar, né? Fabíola, isso é uma armadilha. As deputadas progressistas que estavam analisando esse assunto já vinham alertando isso há um bom tempo. Porque o que está acontecendo? Você está dando uma roupagem de não vamos transformar a mulher numa homicida, né? Esse era o grande mote no qual vinha se defendendo, se defendendo a campanha contra esse projeto. Então, o que eles estão dizendo agora? Não estamos transformando a mulher numa homicida, vamos apenas defender a vida do bebê. E isto é
uma armadilha, porque na prática você está impedindo o aborto após as 22 semanas. Você está obrigando esta mulher, esta menina, a ter este filho. O que vai vir lá na letra miúda do projeto? A proibição à sistolia fetal, que é o que está se pretendendo desde o início. Você ir contra a liminar do ministro Alexandre de Moraes, então uma resposta do ministro Alexandre, do bolsonarismo, perdão, ao ministro Alexandre de Moraes, e aí você impedir esse método seguro de aborto para as mulheres em gestação. Lembrando aqui que as meninas pobres têm dificuldade para reconhecer o seu próprio corpo, muitas vezes foram violadas dentro de casa, aí tem dificuldade a conseguir o acesso ao aborto nos hospitais e não conseguem fazer o aborto após 22 semanas. A imprensa, antes de 22 semanas, a imprensa mostrou isso fartamente com reportagens reais. Quando você impede esse método de acontecer, você coloca isso na lei, você vai obrigar a menina a ter que fazer um parto. E ela vai dar à luz a bebês que têm chances de 2 a 15% de sobreviver, com graves complicações neurológicas. Você vai ter que obrigar o Estado a ter mais UTIs neonatais. Você vai gerar graves traumas psicológicos e físicos para esta mulher. Então, você está, na prática, impedindo esse direito ao aborto. Você não vai obrigar a menina a carregar aquela gestação até o final, mas você está, na prática, impedindo o direito a um aborto seguro. Você está colocando em risco a vida, o corpo daquela mulher, você não está garantindo a vida daquele bebê, porque as chances de sobrevivência são muito pequenas. Então, senhores deputados, na sua maioria homens, que vão avaliar esse projeto, e digo para vocês, de apuração, que lá atrás, quando decidiram votar a urgência, havia um acordo com a concordância de todos os partidos, inclusive os partidos de esquerda, porque eu ouvi isso de um deputado importante de um partido de esquerda, que, olha, não, tem um acordo aqui e vai todo mundo restringir esse projeto só a impedir a sistolia fetal. Senhores deputados homens, se vocês concordarem com essa roupagem de dizer não estamos tratando a mulher como homicida, vamos só restringir o método, vamos só proibir o método da sistolia fetal e fazer este parto, na prática, vocês estão impedindo o aborto para essas mulheres e essas meninas que não conseguem identificar essa gestação a tempo. Vamos lá, Josias. Dessa forma como o Sócrates coloca, inspirado em Michele Bolsonaro, como é que isso deve seguir dentro do Congresso? Será que a sociedade também vai reagir? Como é que você analisa? Certamente vai, né, Fabiola? E a despeito do conservadorismo do Congresso atual, não será fácil fazer com que essa proposta avance. O deputado Sóstenes Cavalcante, ele ficou grávido de ideias trigêmeas e medievais. Aí pegou muito mal, e o deputado tenta agora realizar um aborto parcial das suas pretensões. Ele não se deu conta de que a reação das ruas e das redes sociais tornou a sua proposta uma iniciativa praticamente natimorta. Muita gente gostaria de ver aprovada, mas vai ser difícil. Se passar na Câmara, talvez não passe no Senado. Antes, o Sóstenes queria proibir a realização de abortos previstos em lei, inclusive nos casos de aborto, depois da 22ª semana de gestação. Queria enviar para a cadeia as meninas e mulheres que exercem o seu direito de interromper a gravidez. E também os médicos, que ousam cumprir a lei. Agora o Sóstenes promete abortar a ideia de impor às estupradas uma pena de prisão superior à dos estupradores. E imagina que a sua proposta terá, aí sim, uma gestação legislativa tranquila. Não terá, porque o propósito que irritou as ruas e as redes é o propósito de inviabilizar a interrupção da gravidez, essas que, nos casos que estão previstos em lei, inclusive nos casos de aborto, a partir da 22ª semana de gestação. A lei não faz menção a prazos.
esse direito vem sendo exercido, mal exercido, porque o Estado não cumpre a lei adequadamente, mas está lá o direito e as mulheres têm essa prerrogativa de exercê-lo desde 1940, que isso está no Código Penal. E, na prática, se o deputado mantém a sua pretensão de punir os médicos, não vai haver. O aborto, depois da 22ª semana, não vai ocorrer, né? Então, vai morrer menina, que meninas não foram feitas para engravidar, e nós já noticiamos aqui, à farta, nessas últimas semanas, estatísticas que demonstram que, nos casos de gravidez decorrente de estupro, os casos envolvem majoritariamente meninas entre 11 e 13, 14 anos, e seus corpos não estão preparados para a gravidez. Então, muitas podem morrer, inclusive no parto. Aliás, o risco de morte para a mãe é uma outra causa de interrupção de gravidez prevista em lei. Então, é muito difícil, Fabiola, que, ao ouvir a voz iluminada da Michele Bolsonaro, que o deputado consiga tornar esta sua proposta, que é uma proposta, como disse Natimorta, em algo viável. Não basta abortar parte do projeto, é preciso enterrar a proposta inteira, sob pena de o Congresso continuar amargando, esse pedaço arcaico, medieval do Congresso, continuar cutucando a rua com o pé para ver se morde, e já demonstrou que morde, né? E há uma intenção de alguns senadores de erguer barricadas ali no Senado. A proposta, se passar pela Câmara, precisa passar também pelo Senado, né? E ali haveria mais resistência. Minha sensação, Fabiola, é de que este assunto, em função da reação social, ele não terá essa tramitação simples que o deputado Sóstenes imagina. Fabiola, posso só fazer uma observação curtinha? Pode. Eu acho que a sociedade tem que ficar muito atenta, porque você percebe a roupagem que eles estão colocando? A roupagem é a seguinte: não estamos punindo as mulheres, não estamos punindo as mães, não vamos comparar mais as estupradas aos homicidas, vamos só salvar o bebê. Então, é uma roupagem que pode ter um apelo. Então, se as pessoas não perceberem a armadilha por trás disso, de que na prática isso impede o aborto, coloca as mulheres em risco e vão ser feitos partos de crianças pouquíssimo viáveis, 2 a 15% sobrevivem nessa faixa, com complicações neurológicas graves. Se a sociedade não perceber isso e deixar isso na mão dos deputados, que são majoritariamente homens, pode ficar muito complicado. Eu tenho receio. Aqui, ó, estão falando.